de decisão no Moisés Lucarelli. De um lado, a Ponte Preta, acompanhada de quase 5 mil torcedores brigando pela permanência na Série B. E do outro, o Sport, que luta pelo acesso à elite do Brasileirão. Com 38 pontos e na 17ª colocação, a Macaca precisava vencer para chegar viva na última rodada. E em caso de derrota para a equipe pernambucana no Majestoso, a Ponte precisaria secar CRB e Chapecoense no dia seguinte. Com a bola rolando em Campinas, logo aos 7 minutos, Lucas Lima recebeu livre pelo meio e achou Christian Barleta nas costas de Luiz Felipe. O atacante entrou na área e bateu cruzado para abrir o placar para os visitantes. Gol do Esporte! A marca de 7 minutos passados primeiro tempo. Com a desvantagem e a urgência da vitória, o nervosismo pontepretano tornou-se evidente, tanto dentro quanto fora de campo. Até que aos 21 minutos, ao tentar iniciar mais um ataque, Barleta foi parado por Luiz Felipe com um pisão no tornozelo. O árbitro marcou falta sem apresentar cartão para o defensor, mas após revisão no VAR, Rafael Rodrigo Klein expulsou o lateral pontepretano. Criando uma situação difícil dentro do jogo são as expulsões. Hoje, começamos bem a nossa partida frente ao Sport, com algumas situações, criamos até algumas situações de conclusão a gols, mas quando você perde um jogador que você tem que costurar, e nós temos um atleta que é o Elvis, que eu conto muito com ele, sempre, isso eu falei desde o início, que não tem uma situação de marcação, você tem que costurar seu time, você tem que remontar seu time. Então fica uma situação complicadíssima para nós, ali tentarmos passar para eles. Com a vantagem numérica, os visitantes seguiram em busca de ampliar o placar. E não demorou muito. Fabrício Domingues, menos de 10 minutos depois da expulsão, marcou o segundo para o Sport. Do Sport! Descida pela esquerda, Lene Lobrato levou na velocidade e fez um cruzamento. E aí apareceu para finalizar. Ali estava o Tite Ortiz. Tentando responder mesmo com um a menos, a Ponte teve a sua melhor oportunidade no fim da primeira etapa, com Hudson parando nessa defesa com o rosto de Kaique França. Kaique França, um milagre! No segundo tempo, Rafael Thierry aos 3. Direito, Rafael Thierry, gol! E Fabinho aos 40 minutos confirmaram a goleada rubro-negra por 4-0. O Esporte! E agora aguardar o momento de amanhã, a rodada de amanhã, para ver se nós, principalmente, a gente possa ter uma luz no fim do túnel, que dependa de uma vitória junto frente ao Avaí lá. Com a derrota no Majestoso, restava a Ponte secar CRB e Chapecoense, que entrariam em campo na tarde de domingo. Na Vila Belmiro, o CRB surpreendeu o já campeão Santos, vencendo por 2-0 e se garantiu na Série B do ano que vem, assim como a Chapecoense, que derrotou o Coritiba de virada na Arena Condá. Com a goleada sofrida para o Sport no sábado, somado a esses dois resultados no domingo, a Ponte Preta volta à Série C do Campeonato Brasileiro após 34 anos. Com 38 pontos somados, a equipe alvinegra não alcança mais o Botafogo, que hoje soma 42 pontos na 16ª colocação. Resultado de uma temporada repleta de problemas dentro e fora das quatro linhas, e que apesar de um bom campeonato paulista e um primeiro turno sem sustos, não conseguiu manter a mesma sequência na segunda parte da Série B. Foram 12 pontos somados em 18 rodadas do retorno que foram cruciais para o rebaixamento da Macaca. Agora a Ponte se junta a Guarani, Brusque e Ituano como os 4 rebaixados para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então eu quero aqui, eu sei que não vai valer muita coisa, mas a nossa desculpa para a nossa torcida. É o mínimo que nós temos que fazer, é pedir desculpa para a nossa torcida. Nós estamos devendo muito para a nossa torcida, para a instituição Ponte Preta. Então eu sei que não vai resolver, o momento é complicadíssimo, mas aceite de coração as nossas desculpas aqui. Nós estamos deixamos a desejar ao longo do campeonato todo,
uma situação que veio se agravando, a Ponte veio caindo pelas tabelas e não tivemos força hoje, principalmente dentro de casa, principalmente para respeitar, né, essa camisa que é a Ponte Preta, a gente pelo menos ser uma equipe briosa, ser uma equipe valente, uma equipe determinada. Resultado de vitórias ou derrotas fazem parte do futebol. O que não faz parte do futebol é você não ter uma reação até o final da partida e não deixar que a equipe adversária venha aqui em plenos domínios dentro do majestoso e apresentar um futebol pífio como nós apresentamos hoje em todos os sentidos. Bom, CH, você esteve comigo na transmissão pela Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela grande audiência no FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte foi esmagada, trucidada, foi humilhada pela equipe do Sport. O Sport tirou o pé, né? Porque senão o placar seria bem mais elástico. Já começou a poupar jogadores para a última partida, que será contra a equipe do Santos e o Sport, que briga pelo acesso da competição. Senão o vexame seria muito maior. Agora, tem esse detalhe aí da expulsão infantil ridícula do Luiz Felipe. A Ponte vem sendo perseguida sistematicamente por expulsões. 13ª na competição, 8 somente no segundo turno, e de novo a expulsão prejudica a Macaca. Olha, Batista, é muito simples comentar esse jogo. A Ponte passou vergonha. E o que me chama muito a atenção não é o 4-0 e a superioridade do Sport, que é mais time que a Ponte, mas o comportamento individual dos jogadores da Ponte. É inadmissível o que aconteceu na noite de sábado contra o Sport com o time da Ponte. Tanto é verdade que o próprio Brigatti foi à entrevista coletiva e disse isso com todas as palavras. Nós não podemos admitir esse tipo de comportamento. Perder, empatar e ganhar faz parte do jogo. Agora, você não correr, você não... Nessa situação que a Ponte estava, né, porque agora já sacramentou o descenso, o comportamento do time, diga-se, em nenhum momento do segundo turno aconteceu como deveria. Você assistindo o jogo, você sabe, todos nós sabemos. Você sabe quando o time está lá com a faca entre os dentes, com sangue nos olhos, como a gente gosta de falar, quando os caras estão querendo mesmo. Correram, sabe, aquela coisa toda, blasé, não é? Mas na vera mesmo, que ó, com todo respeito, joga muito o Sport, tem 2 jogadores diferentes lá, que é o Barleta e o Lucas Lima, mas não é um super time. É um time que você consegue enfrentar, desde que você tenha a atitude, a estratégia, o comportamento diferente. Não dá para contestar, você resumiu o que eu penso, foi 4-0 porque o Sport tirou o pé, e a Ponte, em termos de rebaixamento, ela cumpriu a risca. Tudo o que precisava realizar no segundo turno para ser rebaixada. Não dá para contestar nem resultado e nem o rebaixamento desse time incompetente da Ponte. E para você, Tigrão, você não trabalhou na jornada, mas, claro, assistiu o jogo. O que é que você achou desta derrota cachapante da Macaca em casa, tomando de 4, sendo que a Ponte precisava vencer o jogo para ter alguma chance ainda na última rodada? Uma vergonha. É o que eu acho, uma vergonha. Não dá para livrar a cara de ninguém, não dá para livrar a cara de dirigente, não dá para livrar a cara de comissão técnica e não dá para livrar a cara, muito menos, dos jogadores. Um grupo de jogadores com vocação para perder, um time que faz 12 pontos em 18 jogos, não pode merecer outro adjetivo que não de incompetente e irresponsável esportivamente falando. Vocês são casados com a tragédia da derrota. Vocês não têm poder de reação. Vocês não respeitaram uma instituição de 124 anos. Vocês não respeitaram uma dinastia que vem ao longo de todo esse tempo, de bisavô para avô, para pai, para filho, para neto. Vocês
são homens de gelo. Vocês não tentam praticar o salutar exercício da empatia, que é tentar se colocar no lugar do outro, no lugar do torcedor. Então eu livro a cara assim, só da torcida da Ponte. O restante está todo mundo no mesmo balaio e com a palavra todos os envolvidos. Pedidos de desculpas são uma atitude de grandeza interior, mas não resolve. Qual é o plano? Como é que vai ser? Eu, Batista, ontem, frequentando rapidamente as redes sociais, vi um monte de gente dizendo: quero ver o que os comentaristas vão dizer amanhã. Sabe o que eles vão dizer? Eles vão passar pano, eles vão sabonetar. Eu quero dar um recado, né? Eu não sou muito de frequentar a rede social, porque é terra de ninguém, tem muita gente despreparada, irresponsável, covarde e inconsequente. Mas, aqui, eu estou dizendo o que penso. Faltou hombridade, faltou profissionalismo, faltou respeito, faltou um pouco mais de vergonha na cara. Agora já foi. Os senhores estão carimbados, a gente tinha avisado aqui. Jogadores e todos os envolvidos, com um rebaixamento vexatório, com um segundo turno historicamente ruim, como nunca a Ponte teve na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente os senhores estão rindo da gente aqui agora, porque vão fazer contrato, já tem, alguns até já têm, para no ano que vem vão estar empregadinho de novo e vão enganar um outro bando de trouxas, como vocês enganaram aqui esse ano. Agora, para aqueles que acham que a gente vai vir aqui e ficar fazendo acusações vazias, sem provas materiais, porque não sei quem fez isso, porque não sei quem meteu a mão lá, eu não vou fazer isso, não esperem isso de mim. Eu não sou trouxa, eu não tenho nada na mão. Me apresentem provas materiais, irrefutáveis. E aí eu venho aqui e falo, até porque, Batista, não é função nossa. Como disse o presidente outro dia numa entrevista inflamada, você tem que vir aqui para ver o que fizeram com a Ponte. Não, qual que é o papel do Conselho Deliberativo Vaquinha de Presépio da Ponte? Qual que é o papel do Conselho Fiscal da Ponte? Isso não é o papel da imprensa. Agora, se está todo mundo no mesmo balaio e comendo na mesma tigela, eu é que vou consertar o mundo. Saibam todos os senhores que o estatuto prevê impeachment por administração temerária. Com a palavra, se vocês acham que é isso. Se não, calem a boquinha e parem de tentar transformar a nossa boca em boca de aluguel. Se vocês têm alguma coisa concreta, apresenta nesse conselho omisso aí da Ponte. Apresenta. Tem cláusula de regulamento. Agora, se não tem nada concreto, parem de falar bobagem e tentar influenciar pessoas menos preparadas na imprensa. Eu não vou embarcar nessa, não, porque depois, na hora que eu for chamado nas barras dos tribunais, vocês não vão atender nem telefone meu. E não vão fazer vaquinha, não vão se cotizar para arrumar o melhor advogado do Brasil para mim. Então, com a palavra, os conselheiros, os sócios, aqueles que realmente são os verdadeiros donos do clube. A Ponte Preta publicou uma nota, uma carta aberta em suas redes. Aqui está a carta aberta assinada pelo presidente Marco Antônio Eberlin. Diante da imensa frustração, tristeza e decepção que a maior torcida no interior do Brasil certamente está vivenciando neste momento, a diretoria da Associação Atlética Ponte Preta vem a público para se manifestar em virtude da confirmação deste revés inesperado em nossa história. Dor e indignação são sentimentos legítimos e que precisam ser ouvidos e respeitados. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas a cada um de nossos torcedores
cuja paixão e apoio incondicional sempre estiveram ao lado do time, independentemente das circunstâncias e momentos difíceis pelos quais já passamos nestes 124 anos de história. A Ponte Preta, nestes últimos 3 anos, vem passando por mudanças estruturais, sofrendo com dificuldades e superando desafios únicos para um clube que foi tão maltratado durante as últimas décadas. Que ninguém ouse duvidar de nossa grandeza e da nossa força de recomeçar, mas não será apenas pela nossa camisa histórica, pelos nossos símbolos ou pelos homens e mulheres que fizeram essa nossa rica história. A Ponte Preta voltará pelo trabalho sério, com os pés no chão e fazendo o que precisa ser feito em busca de uma reconstrução total, sempre apoiada na força dessa nação alvinegra. Esta diretoria, que assumiu em janeiro de 2022, está empenhada em trabalhar intensamente e vem realizando uma reformulação completa, visando criar os alicerces que possam reestruturar toda a instituição para um futuro melhor. Não está pegando aqui, mas embaixo tem a assinatura, né? Agora sim. Aos torcedores, a Associação e Conselheiros da Ponte Preta. Torcedores e associados. Aos torcedores, associados e conselheiros da Ponte Preta, os nossos mais sinceros pedidos de desculpa. Marco Antônio Eberlin, presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Essa é a carta aberta que foi publicada através das redes sociais. Agora, há necessidade, além da carta aberta, também de uma entrevista coletiva, não só do presidente, mas dos envolvidos, né? Os pares. É isso que a torcida, neste momento, a torcida sofrida, arrebentada, com o coração dilacerado pelo rebaixamento, há necessidade de uma palavra do presidente através de uma entrevista coletiva. E olha, é o seguinte, claro que o rebaixamento é péssimo, é horroroso. Ninguém poderia trabalhar com esse tipo de pensamento, né? Que os 2 times de Campinas, daqui a pouco vamos falar do Guarani também, estivessem na Série C. E um derby, um dos maiores acontecimentos do Brasil, acontecimentos esportivos, será disputado na Série C. Ninguém poderia imaginar uma situação como essa. Então, indiscutivelmente, é péssimo, é horrível. Mas tem Campeonato Paulista, bola rolando no dia 15. Então, Série C vai ser só lá em março. Então tem que esquecer nesse momento a Série C e focar em montar um time competente, minimamente, para permanecer na Série A1 do Campeonato Paulista. Porque se ficar focado na Série C, e como é que nós vamos disputar a Série C? E de onde vai sair recurso para disputar a Série C? Porque a Série C. E o Campeonato Paulista? Já imaginou um outro rebaixamento no Campeonato Paulista? Aí arrebenta com tudo. Então é o momento de começar a focar como será a disputa do Campeonato Paulista. Porque é duro, hein? É muito difícil disputar a competição e minimamente permanecer na divisão para 2026. E detalhe, né? A carta está aí, palavras bonitas, né? Tudo certo, a nação, pedido de desculpas, mas se ocorrer uma entrevista coletiva e o teor for esse, eu prefiro nem participar da mesma. O que o torcedor da Ponte quer saber, e nós queremos saber, é o seguinte: cadê os recursos? Quais são as parcerias? Qual é o planejamento para 2025? Tudo bem que está muito fresco ainda, a Ponte ainda vai jogar domingo, deve ser antecipado esse jogo, lá em Florianópolis,
contra o Avaí, mero cumprimento de tabela, a Ponte já caiu e o Avaí nem sobe nem desce, ainda tem um jogo. Mas o que o torcedor quer saber é o seguinte, os erros foram esses, vamos fazer uma limpa, quem está aqui dentro trabalhando, se doando e contribuindo para o bom andamento do clube continua, quem não tiver pinote, e a parceria que nós vamos fazer aqui, ali ou acolá, porque acusações, todo o meu respeito ao presidente da Ponte, pelo qual eu tenho o maior apreço, mas acusações de gestões anteriores que fizeram aquilo que eu disse hoje para quem está aqui acusando a atual gestão, apresente provas ou calhe a boca. Ela serve também para a atual gestão quando vem tentar dizer o que fizeram, porque maltrataram, porque foi um absurdo, porque acabaram com o clube. Provas, documentos contábeis, provas cabais e irrefutáveis. Leva para a justiça e puna os responsáveis. Então eu não posso aqui ser incoerente e dizer que a administração atual fez isso, fez aquilo outro, por isso que aconteceu isso, eu não vou dizer isso. Ou aceitar a argumentação da atual administração dizendo que o problema não é dela. O problema vem lá de trás, o clube é inadministrável. Todos sabiam, inclusive aqueles que disputaram as eleições, perderam ou ganharam, qual era a situação do clube.